Seja bem-vindo, alma querida. Hoje convido você a fechar os olhos e permitir que sua mente descanse enquanto caminhamos juntos por uma história sagrada. Até as margens silenciosas do mar da Galileia, onde a noite se deita como um véu sobre as águas e o tempo parece se esquecer do mundo. Antes de começarmos, gostaria de saber de onde você está me ouvindo e que horas são aí. Deixe nos comentários. É uma bênção ver como tantas almas se reúnem aqui, em paz, para essas caminhadas com Deus. E se essa narrativa tocar o seu coração, um clique silencioso no botão de inscrever-se será como um amém sussurrado entre amigos da fé. Escute com o coração. O som do mar ondulando em calma, como se respirasse junto com a terra. Um cheiro suave de sal e vento se mistura à lembrança dos passos que caminharam por aquela areia escura. Os pés de um homem comum, Simão, cobertos de areia úmida e cansaço. O mesmo homem que, tempos depois, o mundo conheceria como Pedro, o apóstolo, a rocha. Mas aqui ainda não. Aqui ele é apenas Simão, um pescador, um irmão, um homem que conhecia o peso das redes, mas não ainda o peso de uma cruz. Nesta noite, vamos deixar que os ruídos do mundo se afastem como embarcações que somem no horizonte. Vamos apenas ouvir como quem ora, ouvir como quem precisa de paz. Porque esta é uma história que não começa em um púlpito ou em um templo. Ela começa com o barulho das ondas quebrando docemente nas pedras. Com o som de um barco rangendo sob o vento, com uma voz que chama um nome comum. Pedro. Você já se perguntou o que acontece quando o chamado divino encontra um coração comum e imperfeito? Talvez você esteja deitado agora, tentando descansar, com pensamentos que insistem em não silenciar. Talvez o seu coração esteja inquieto, como estavam os passos de Simão naquela praia antiga. Talvez a sua alma esteja esperando sem saber que o mesmo olhar que encontrou Pedro naquela noite encontre você também, aqui, agora. Esta não é apenas a história de um apóstolo. É a história de um coração que amou, falhou, afundou, negou, chorou e foi restaurado. É a história de um homem incompreendido, pelos outros, por si mesmo e até pelo tempo, mas jamais esquecido por Deus. Prepare sua alma como quem acende uma pequena candeia no escuro. Deixe que a luz mansa desta narrativa toque o canto mais íntimo do seu espírito, porque nesta noite, Pedro não é apenas uma memória das Escrituras. Ele é espelho, ele é oração. Ele é companhia, que o sopro que caminhava sobre o mar naquela noite também sussurre agora em seu coração cansado. E que esta jornada que começa aqui, com o som do mar e o coração de Simão, o leve suavemente ao encontro da paz. O vento sopra baixinho sobre o lago de Genezaré. As águas cintilam sob a luz tênue das estrelas, e nas pequenas vilas de pedra, o som das redes sendo recolhidas anuncia o fim de mais uma noite de pesca. O mundo ainda dorme, mas Simão está desperto. Com os pés mergulhados na areia fria e os olhos fixos no horizonte, ele observa o movimento tranquilo das ondas, como quem busca respostas no vai e vem do mar. Antes de ser chamado Pedro, antes de ser rocha, antes de andar sobre as águas ou pregar às multidões, ele era apenas Simão, filho de Jonas e irmão de André, um homem de fala firme e mãos calejadas, alguém que acordava cedo, remava contra o vento, lutava com os peixes e com os pensamentos. Alguém que sabia o valor do cansaço e da sobrevivência. Na vila de Cafarnaum, todos o conheciam, não por milagres, mas por sua força de trabalho, sua teimosia e seu amor pela família. Simão era aquele que carregava a madeira do barco nos ombros e o sustento nos braços. Um homem comum, tão humano quanto o barro que forma a terra, tão frágil quanto qualquer um de nós. Seus dias eram marcados pelo ritmo das marés, ora generosas, ora ingratas.
Ele lançava as redes, esperava em silêncio, puxava com esperança. Às vezes vinha fartura. Outras vezes, só silêncio e água salgada nos olhos. Ainda assim ele voltava, noite após noite, como quem crê que o amanhã trará um milagre escondido sob as ondas. E havia André, seu irmão mais novo, mais sereno, mais contemplativo. Era ele quem falava de um mestre que estava surgindo, de um homem diferente que caminhava pelas vilas, curando e anunciando um reino que não se podia ver com os olhos, mas apenas com o coração. Simão ouvia, mas pouco dizia. Talvez já houvesse fé em seu peito. Mas era uma fé sem nome, uma chama frágil que ainda não havia encontrado seu sopro. Havia também a esposa, o lar modesto, os pequenos gestos da vida comum, o pão assado na brasa, o cheiro da tâmara fresca, as orações sussurradas ao entardecer. Simão não era um erudito, não era fariseu, não era homem de livros. Era homem de marés e de vontades, e mesmo sem saber, já caminhava na direção do eterno. Talvez agora, deitado em seu leito, você se reconheça nesse Simão. Não o apóstolo, não o pregador, mas o homem silencioso que carrega dúvidas, responsabilidades e esperanças não ditas. Talvez também viva entre o trabalho e a fé, entre o silêncio da rotina e a saudade de um milagre. E é neste ponto da história, onde o comum toca o sagrado, que o céu se inclina. Porque Deus não chama os prontos. Ele se aproxima dos que estão distraídos pela sobrevivência. Ele se revela aos que ainda não sabem que são vistos. O mar continua a se mover em segredo. E Simão, sem pressa, recolhe as redes. A noite foi longa, mas o dia que vai nascer não será como os outros. No horizonte, invisível aos olhos, caminha um homem com os pés descalços e o coração cheio de compaixão. Seus passos já estão próximos. Simão ainda não sabe, mas seu nome está prestes a ser chamado por uma voz que muda tudo. A manhã chegou com uma luz mansa, filtrada por névoas brandas que dançavam sobre o lago. Os barqueiros ainda arrumavam suas cordas e consertavam redes rasgadas quando uma movimentação incomum começou a se formar na margem. Homens e mulheres, velhos e crianças, todos caminhavam na mesma direção, atraídos por uma presença que não gritava, mas sussurrava ao coração. Simão observava de longe, com o sol acariciando-lhe o rosto cansado. Seus olhos estreitados tentavam entender quem era aquele homem de semblante sereno, cercado por uma multidão silenciosa. Ele não falava como os mestres da sinagoga. Sua voz era como água limpa escorrendo por pedras, firme e suave, límpida e profunda. Foi então que os olhos se encontraram. Jesus caminhou em sua direção, como se cada passo já soubesse o destino. E Simão, ainda com o cheiro da pesca nas roupas, sentiu-se pequeno diante daquele olhar que atravessava o tempo e tocava lugares secretos dentro da alma. Não foi um convite, foi um chamado. E não foi com palavras urgentes, mas com a leveza de quem sabe que o coração ouvirá. Vem, segue-me. Aquela frase tão breve continha tudo. Não havia promessas, não havia explicações, apenas um convite a confiar, a deixar o conhecido, a mergulhar na incerteza de uma nova vida. E mesmo sem entender, Simão soube. Algo dentro dele já havia dito sim. Deixou as redes, o barco, as perguntas e caminhou. Talvez pela primeira vez sem saber para onde, mas com a certeza de quem o chamava. Era o início de uma história que mudaria o mundo e começava com um passo simples de fé. Não havia luzes, não havia música, não havia testemunhas importantes, apenas o mar, a areia e uma alma que dizia sim ao eterno. Quantas vezes também somos chamados assim, no meio da rotina, entre cansaços e repetições, quando menos esperamos. Às vezes, Deus nos encontra no ordinário e é ali, exatamente ali, que o divino olha para o humano
e o chama pelo nome. Simão não foi escolhido por mérito nem por força, foi escolhido por graça. E respondeu não com discursos, mas com passos. O chamado de Cristo é sempre pessoal, não exige perfeição, apenas entrega. E naquele instante, enquanto os outros ainda arrumavam seus barcos, um pescador iniciava o caminho de transformação que o levaria do medo à coragem, da dúvida à fé, do nome antigo a uma nova identidade. Talvez agora seu coração sinta esse mesmo olhar, um olhar que não condena, mas convida, que não pesa, mas acalma, que não exige, mas abraça. Vem, diz a voz suave, no silêncio da noite. Segue-me, repete o Cristo, caminhando ao seu lado. E assim, como Simão, também nós podemos deixar tudo e apenas seguir. Porque onde ele está, até o caminho incerto se torna morada. A manhã chegou com uma luz mansa, filtrada por névoas brandas que dançavam sobre o lago. Os barqueiros ainda arrumavam suas cordas e consertavam redes rasgadas, quando uma movimentação incomum começou a se formar na margem. Homens e mulheres, velhos e crianças. Todos caminhavam na mesma direção, atraídos por uma presença que não gritava, mas sussurrava ao coração. Simão observava de longe, com o sol acariciando-lhe o rosto cansado. Seus olhos estreitados tentavam entender quem era aquele homem de semblante sereno, cercado por uma multidão silenciosa. Ele não falava como os mestres da sinagoga. Sua voz era como água limpa escorrendo por pedras, firme e suave, límpida e profunda. Foi então que os olhos se encontraram. Jesus caminhou em sua direção, como se cada passo já soubesse o destino. E Simão, ainda com o cheiro da pesca nas roupas, sentiu-se pequeno diante daquele olhar que atravessava o tempo e tocava lugares secretos dentro da alma. Não foi um convite. Foi um chamado. E não foi com palavras urgentes, mas com a leveza de quem sabe que o coração ouvirá. Vem, segue-me. Aquela frase tão breve continha tudo. Não havia promessas, não havia explicações, apenas um convite a confiar, a deixar o conhecido, a mergulhar na incerteza de uma nova vida. E mesmo sem entender, Simão soube. Algo dentro dele já havia dito sim. Deixou as redes, o barco, as perguntas e caminhou. Talvez pela primeira vez sem saber para onde, mas com a certeza de quem o chamava. Era o início de uma história que mudaria o mundo. E começava com um passo simples de fé. Não havia luzes, não havia música, não havia testemunhas importantes. Apenas o mar, a areia e uma alma que dizia sim ao eterno. Quantas vezes também somos chamados assim, no meio da rotina, entre cansaços e repetições, quando menos esperamos. Às vezes, Deus nos encontra no ordinário, e é ali, exatamente ali, que o divino olha para o humano e o chama pelo nome. Simão não foi escolhido por mérito nem por força, foi escolhido por graça. E respondeu não com discursos, mas com passos. O chamado de Cristo é sempre pessoal, não exige perfeição, apenas entrega. E naquele instante, enquanto os outros ainda arrumavam seus barcos, um pescador iniciava o caminho de transformação que o levaria do medo à coragem, da dúvida à fé, do nome antigo a uma nova identidade. Talvez agora seu coração sinta esse mesmo olhar, um olhar que não condena, mas convida, que não pesa, mas acalma, que não exige, mas abraça. Vem, diz a voz suave no silêncio da noite. Segue-me. Repete o Cristo caminhando ao seu lado. E assim, como Simão, também nós podemos deixar tudo e apenas seguir, porque onde ele está, até o caminho incerto se torna morada. O sol já estava alto quando Pedro, agora seguidor daquele que chamava a si os cansados, começou a revelar a chama que habitava seu peito. Havia nele uma urgência,
uma inquietação que o fazia andar 2 passos à frente, mesmo quando o silêncio era o melhor caminho. Era como se o coração sempre falasse antes da boca, e a boca antes do pensamento. Pedro era esse homem, um mar agitado mesmo em dias de calmaria. Amava com intensidade, acreditava com ímpeto, falava com pressa e tropeçava com a mesma velocidade. Enquanto outros discípulos observavam, ponderavam e silenciavam, Pedro perguntava, respondia, questionava. Ele não era contido, ele não sabia ser metade, amava com todo o corpo, acreditava com todo o espírito, mas também temia, errava, se precipitava, e talvez por isso Jesus o amasse de forma tão profunda. Porque o zelo dele era verdadeiro, ainda que muitas vezes desordenado. Pedro era aquele que sacava a espada quando o reino exigia rendição, que prometia fidelidade eterna quando ainda não conhecia a dor da queda, que dizia, tu és o Cristo, antes de compreender o peso da cruz. E não, isso não era defeito, era humano, era real. Quantas vezes o amor se mistura ao medo, quantas vezes a vontade de acertar nos leva a ferir. Pedro queria proteger, queria servir, queria fazer o que era certo. Mas a pressa do zelo, quando não se curva à escuta, pode nos levar a caminhos que o Mestre não traçou. Era esse o conflito de Pedro. Ele ouvia, mas nem sempre compreendia. Via os milagres, mas não via ainda o mistério. Tinha fé, mas uma fé que ainda precisava aprender a esperar. Talvez agora sua alma se veja nesse espelho. Talvez também você tenha falado quando deveria ter silenciado, agido quando deveria ter esperado. Talvez em seu coração haja também esse fogo, de querer servir a Deus, de querer acertar, de querer amar, mas sentir que está sempre um passo à frente do tempo certo. Pedro também foi assim, e mesmo assim o Cristo não o rejeitou, pelo contrário, o amou profundamente. Corrigiu-o com firmeza, mas nunca o abandonou, porque via o que estava por trás da impulsividade, um coração disposto, um amor que só precisava ser moldado pela graça. A chama de Pedro, que muitas vezes se espalhava como incêndio, aos poucos seria guiada para aquecer, não para consumir. O fogo que antes feria, um dia iluminaria caminhos. E é assim com todos nós. A fé imatura de hoje pode se tornar a rocha do amanhã. A pressa de agora, quando entregue a Deus, pode se transformar em coragem serena. E a impulsividade que um dia feriu pode se tornar zelo santo, moldado pela escuta do Espírito. Pedro ainda tropeçaria, ainda falaria demais, ainda se precipitaria, mas a cada queda, a mão do Mestre estaria ali. Porque Jesus nunca desiste dos que ardem demais. Ele apenas ensina a arder com sabedoria. E talvez, enquanto você escuta esta história, uma prece silenciosa se forme em sua alma. Senhor, molda o fogo que há em mim, para que ele não consuma, mas ilumine. A noite anterior fora longa e improdutiva. As redes voltaram vazias, os braços cansados e o coração silencioso. Não era apenas a ausência de peixes, era como se o céu estivesse calado. O lago de Genezaré, que tantas vezes alimentara seus dias, naquela madrugada oferecera apenas o eco das tentativas. Pedro, com o corpo ainda envolto pelo cheiro do mar, estava terminando de lavar as redes quando Jesus se aproximou mais uma vez. O mestre subiu ao barco e pediu que o afastassem um pouco da margem. Ali, sobre as águas, começou a ensinar. Sua voz flutuava sobre o lago como vento suave, tocando a pele e o espírito de todos que ouviam. Depois de falar, Jesus olhou para Pedro com aquele olhar que conhecia todas as profundezas e disse: Vai para onde as águas são mais fundas e lança as redes para pescar. Pedro hesitou. Era pescador experiente e a noite, já vencida, não prometia mais nada. Mas havia algo na voz do mestre, algo que atravessava a lógica e acalmava a dúvida.
E Pedro respondeu com uma submissão que só brota de quem já foi tocado pela fé: Senhor, trabalhamos a noite inteira e não apanhamos nada, mas, sob a tua palavra, lançarei as redes. E assim fez. As redes mergulharam novamente no ventre do lago e, de repente, como se as águas obedecessem ao Criador, uma abundância desmedida de peixes tomou conta daquele espaço. As malhas se rompiam de tão cheias. Os olhos de Pedro se arregalaram. O barco afundava de tão pesado com o milagre. Mas não foi a pesca que o abalou, foi o encontro com sua própria pequenez diante do sagrado. Pedro caiu de joelhos em meio aos peixes e às redes molhadas, com a alma despida, e disse: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. A fé que o levara a lançar as redes era agora confrontada pela revelação de quem realmente era Jesus, e mais ainda, de quem ele mesmo era. A grandeza do milagre fez Pedro ver, não o poder de Cristo apenas, mas sua própria indignidade. E ainda assim, Jesus não se afastou, porque o milagre não era apenas sobre peixes, era sobre quebrantamento, era sobre um homem que precisava entender que não era digno, mas ainda assim era amado. Quantas vezes também somos assim? Quando o milagre chega, não sabemos como recebê-lo. Quando a graça nos alcança, sentimos vergonha de quem somos. Há bênçãos que não nos alegram de imediato, nos assustam. Porque revelam o quanto não merecemos e o quanto Deus nos ama apesar disso. Pedro não se orgulhou do milagre, se ajoelhou por ele, e ali, entre escamas e lágrimas, Deus começou a transformar o pescador em pastor. Jesus olhou para aquele homem ajoelhado e o ergueu com uma promessa: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. A fé que se assustou com a própria grandeza seria a mesma que, um dia, sustentaria igrejas, curaria feridos e enfrentaria prisões. Sim, Deus escolhe os que tremem. Deus chama os que se sentem pequenos, porque só quem se reconhece indigno pode receber, com reverência, a missão do reino. E talvez agora, enquanto as ondas continuam seu vai-vem em sua mente cansada, você se lembre de alguma vez em que se sentiu assim, surpreendido pela bondade divina, envergonhado pela graça que chegou quando você só esperava silêncio. Não temas. Pedro também teve medo, e ainda assim foi escolhido. O barco quase afundou. Mas a alma, essa, começou a flutuar, mais leve, mais crente. Não por causa dos peixes, mas por causa da promessa. E o mar continuava ali. Testemunha silenciosa de uma fé que nascia entre redes partidas e corações inteiros. A noite estava escura, o vento soprava com força e o lago, que tantas vezes foi caminho, agora parecia uma ameaça. As águas agitadas batiam contra o casco do barco como se buscassem invadir não apenas a embarcação, mas o coração dos homens ali dentro. O medo tinha cheiro de sal, som de trovão, gosto de incerteza. Os discípulos remavam com dificuldade. O cansaço se misturava à angústia. E foi então, no meio daquela madrugada, em que os olhos mal enxergavam e a alma tremia, que algo surgiu sobre as águas. Um vulto. Uma figura que caminhava sem pressa, como se o mar fosse terra firme. Eles gritaram, tomados de pavor. É um fantasma, lhe disseram, pois o que é impossível muitas vezes assusta mais do que o próprio medo. Mas aquela voz... aquela voz... Ela cortou o vento com ternura e firmeza. Coragem, sou eu. Não tenham medo. Pedro reconheceu a voz do Mestre, e mais uma vez seu coração falou antes da razão. Ele gritou: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E Jesus disse apenas: Vem. Então Pedro, o mesmo homem das redes, o mesmo que havia caído de joelhos no milagre, desceu do barco, um pé após o outro, os olhos fixos em Cristo, e por um breve e eterno instante, ele caminhou. Sim,
Caminhou sobre as águas. O impossível se rendeu à fé. O abismo virou caminho, mas o vento uivou mais forte. As ondas cresceram ao redor, e Pedro desviou o olhar. Sentiu o medo que antes havia vencido. A dúvida tocou seus pés, e ele começou a afundar. "Senhor, salva-me!" gritou com a alma em desespero. Imediatamente, a mão de Jesus o alcançou. Não houve demora, não houve reprovação antes do resgate. Houve socorro. E o mestre, com voz mansa, mas firme, disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Não era uma acusação, era um sussurro que despertava, era a mão que ergue e o olhar que ensina, porque a fé de Pedro era real, mas ainda frágil. E Deus não exige fé perfeita, apenas fé sincera. Naquele momento, Pedro não era apenas um homem afundando, era todos nós. Todos os que, um dia, ousaram sair do barco e tentar caminhar em direção ao sagrado. Todos os que creram, até que o vento soprou mais forte. Todos os que afundaram, mas gritaram pelo nome de Jesus. E Jesus, sempre ele, sempre perto, sempre com a mão estendida. O barco voltou a balançar, mas dentro de Pedro algo havia mudado. Porque a fé que cai, quando resgatada, volta mais firme. A água que o cercou virou memória. E a mão que o salvou, promessa. Talvez agora suas águas estejam agitadas também. Talvez a noite pareça longa, o vento forte e o medo maior do que a coragem. Mas lembre-se, Pedro caminhou, mesmo que por pouco. E foi o suficiente para provar que a fé pode flutuar sobre o impossível. E mesmo quando afundou, não se perdeu, porque Jesus nunca solta a mão de quem clama, mesmo entre ondas. A noite passou, o vento cessou, o barco flutuava novamente. E Pedro, encharcado, não carregava vergonha, mas um novo entendimento. A fé verdadeira não é a que nunca duvida. É a que, mesmo na dúvida, ainda grita pelo nome de Jesus. E assim, o mar que tanto ameaçava, agora se aquietava. E o coração de Pedro, mesmo tremendo, começava a aprender a repousar. Não na ausência das ondas, mas na presença daquele que caminha sobre elas. Com o tempo, Pedro se tornava mais do que seguidor, tornava-se confidente. Estava sempre por perto, mesmo quando não compreendia. Era o tipo de homem que não disfarçava sua confusão, que perguntava sem medo, que buscava não apenas acompanhar, mas entender. Enquanto muitos silenciavam diante dos mistérios do Mestre, Pedro falava. E suas perguntas, embora às vezes ingênuas ou impulsivas, nasciam de um desejo sincero. Ele queria saber, queria tocar o invisível com palavras humanas, queria decifrar os passos de um Deus que andava como homem. "Senhor, quantas vezes devo perdoar?" ele perguntou certa vez. E por trás dessa dúvida, havia não apenas uma questão prática, mas uma alma que tentava aprender o reino. "Para onde irás? Por que não posso ir agora contigo?" Ele indagou com o coração apertado diante da ideia de separação. Pedro perguntava muito, e talvez por isso tenha aprendido mais profundamente, porque seu amor era questionador. E Cristo nunca rejeitou suas dúvidas. Pelo contrário, respondeu com paciência, com metáforas, com olhares, com silêncios que ensinavam mais do que 1000 palavras. A intimidade de Pedro com Jesus não era feita de perfeição, mas de presença. Ele estava lá nos momentos altos e baixos, nas curas, nos sermões, nas confusões e nas orações. Era ele quem ousava falar quando os outros hesitavam. Era ele quem, entre todos, parecia estar sempre tentando entender o mistério daquele amor tão divinamente humano. Essa proximidade fazia dele um espelho para nós. Quantas vezes também nos sentimos assim, com vontade de perguntar, de entender, de não apenas seguir, mas mergulhar no sentido do que cremos? Quantas noites você já passou em oração silenciosa, com perguntas que não tinham forma, mas doíam no peito? Pedro também passou por isso.
E Jesus não o afastou. Não disse que era demais. Não o silenciou por ousar. Porque o reino não é para os que fingem compreender tudo. É para os que, mesmo sem entender, permanecem. Para os que perguntam com reverência, que buscam com fome, que se inquietam porque amam. A beleza na alma que pergunta, a santidade na busca que não se cansa. E talvez, no fundo, Deus prefira os que perguntam muito aos que fingem saber demais, porque a dúvida sincera é irmã da fé verdadeira. Elas caminham juntas, como Pedro ao lado de Cristo. A cada pergunta, Pedro era moldado, suas arestas humanas sendo suavizadas pela convivência com a verdade. Ele não foi silenciado por ser imperfeito, foi convidado a andar mais perto. E essa é a esperança que permanece, que mesmo com nossas dúvidas, com nossas perguntas que não cessam, com nossos porquês ainda sem resposta, há um mestre que caminha conosco, que responde sim, mas também acolhe o silêncio entre as perguntas. Pedro perguntava muito, porque amava muito. E ao lado de Jesus, foi descobrindo que, às vezes, o que cura não é a resposta, mas a presença de quem ouve nossas perguntas com amor. O sol brilhava alto no caminho para Cesareia de Filipe. A paisagem ao redor era de montanhas e silêncio, quase como um retiro involuntário para corações inquietos. Ali, longe das multidões, dos milagres públicos e das curas que emocionavam, Jesus olhou para os seus discípulos e, com a suavidade de quem sabe a hora exata de tocar o íntimo, perguntou: "Quem dizem os homens que eu sou?" Eles responderam com o que ouviam por aí. Alguns diziam João Batista, outros Elias. Alguns pensavam em Jeremias ou em algum dos profetas antigos. Eram vozes misturadas, opiniões do povo, ecos das ruas. Mas então a pergunta mudou de direção. Jesus os fitou com profundidade e disse: "E vós, quem dizeis que eu sou?" O tempo pareceu parar. O vento ficou em suspenso. As folhas das oliveiras não se moveram. Havia ali uma pausa sagrada, como se o céu aguardasse aquela resposta. E foi Pedro quem falou, com os olhos firmes, a voz embargada de fé e uma certeza que não vinha da carne, mas do Espírito, ele disse: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." Não foi uma frase bonita, foi uma revelação. Um reconhecimento que não veio do estudo ou da lógica, mas da convivência com o amor encarnado. Pedro viu o invisível no rosto do visível, sentiu a eternidade no toque do presente. E Jesus, emocionado, respondeu com palavras que atravessariam os séculos: "Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. E eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja." Ali, na poeira do caminho, Simão recebeu um novo nome, um novo chamado, uma nova identidade. Aquele que tantas vezes vacilara, que falava demais, que perguntava sem entender, foi chamado de pedra, rocha, mas não porque era forte, não porque era inabalável, mas porque em sua fragilidade foi capaz de reconhecer o Cristo. Deus não edifica sobre perfeições, ele constrói sobre confissões verdadeiras. E foi ali, naquele instante de fé profunda, que o pescador se tornou alicerce. Não porque fosse digno, mas porque foi sincero. Quantas vezes em nossas vidas também nos vemos assim, entre dúvidas e tropeços, e ainda assim o Espírito sussurra verdades dentro de nós. Há momentos em que tudo se ilumina, e mesmo sem compreender tudo, nossa alma reconhece: Ele é o Cristo. E nessas horas, Deus nos renomeia também, nos tira dos rótulos que o mundo nos deu, fracassado, frágil, cansado, e nos chama pelo nome que ele sonhou. Pedro não seria mais apenas Simão. Aquele nome antigo, carregado de impulsos e hesitações, agora dava lugar a uma promessa. Ele ainda cairia,
ainda negaria, ainda seria incompreendido, mas carregaria dentro do peito aquela voz inesquecível: Tu és Pedro. E essa voz ecoa até hoje nos corações que ousam confessar, mesmo entre lágrimas: Tu és o Cristo. Não importa o quanto vacilemos, o que importa é quem reconhecemos, porque o que nos define diante de Deus não são nossos erros, mas quem chamamos de Senhor. E ali, no meio do pó da estrada, nasceu não apenas um nome novo, nasceu uma rocha, uma promessa, um altar invisível, onde o reino começaria a ser erguido, não com pedras frias, mas com fé viva, a fé de um homem que ousou crer. O caminho até o alto do monte era íngreme e solitário. As pedras soltas sob os pés, o vento fresco soprando entre as copas das árvores e o silêncio que se aprofundava a cada passo. Jesus havia chamado apenas 3 para acompanhá-lo: Pedro, Tiago e João. Não explicou o motivo, apenas os conduziu ao alto, como quem convida para um encontro que não pode ser compreendido antes de ser vivido. Ao chegarem ao cume, o céu parecia mais próximo. As nuvens tocavam a terra, e o tempo se diluía entre a respiração e a reverência. E foi ali, naquele espaço suspenso entre o visível e o invisível, que algo extraordinário aconteceu. Enquanto orava, o rosto de Jesus mudou. Sua roupa tornou-se branca como a luz. Não uma luz comum, mas uma que não doía nos olhos e sim curava as sombras do coração. A glória do Filho se revelou sem véus, e ao lado dele surgiram Moisés e Elias, a lei e os profetas, conversando com o Cristo, como antigos guardiões da promessa agora cumprida. Pedro viu a glória, viu a eternidade transbordando do homem que tantas vezes vira comer pão e dormir exausto. Viu o céu descendo à terra e, mais uma vez falou, queria fazer algo, queria prender o momento. Queria construir tendas, fincar estacas, eternizar o instante. Mestre, disse ele com fervor, é bom estarmos aqui? Façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Mas enquanto ainda falava, uma nuvem os envolveu, e uma voz, doce e tremenda, serena e santa, ecoou sobre todos: Este é o meu Filho amado, a ele ouvi. Os discípulos caíram com o rosto em terra, tomados de temor. E quando se ergueram, tudo havia voltado ao silêncio. Só Jesus estava ali. Não mais transfigurado. Apenas ele, com olhos ternos e mãos estendidas. Pedro, que tentara manter o momento, precisou aprender que há glórias que não foram feitas para serem contidas, que há silêncios mais sagrados do que palavras, que há revelações que não precisam de tendas, mas de memória viva no peito. A transfiguração não foi um espetáculo, foi um sussurro divino dizendo: sim, é ele. Um presente para os que precisariam lembrar, nos dias escuros, que viram a luz. Um conforto para os que tropeçariam, lembrando que a glória de Deus habita mesmo o rosto do servo sofredor. Pedro viu, e mesmo sem entender completamente, levou consigo aquela luz. Ela não o fez perfeito, mas o marcou para sempre. E nós, quantas vezes tentamos também eternizar os instantes sagrados? Quantas vezes queremos transformar uma visita divina em morada? Há orações que gostaríamos de prolongar indefinidamente. Há momentos em que sentimos Deus tão perto que desejaríamos nunca mais descer do monte, mas o chamado é outro. Depois da glória vem o vale, depois da visão vem a cruz. E o discipulado não é feito de tendas fixas, mas de pés que continuam andando, mesmo quando a luz se esconde. Pedro aprendeu que ver a glória não significa entendê-la, que contemplar não é o mesmo que controlar, e que há momentos em que Deus se revela para que possamos suportar o tempo em que ele parecer ausente. Naquela noite, de volta ao caminho, o silêncio entre eles era outro. Não o silêncio da dúvida, mas
o da reverência. A glória havia passado, mas sua luz continuaria acesa na alma de Pedro até os dias mais escuros, até a hora da negação, até o tempo da restauração, porque quem já viu a luz, mesmo na noite, sabe esperar a manhã. A sala era simples. As paredes guardavam o cheiro do pão recém-assado e do azeite derramado. Lá fora, a cidade se preparava para a Páscoa e o murmúrio das ruas contrastava com o silêncio sagrado daquela ceia. Tudo parecia habitual: o vinho, os cânticos antigos, os gestos herdados de gerações. Mas naquela noite, algo fugiria ao costume, algo santo desceria até o chão. Jesus, sabendo que sua hora se aproximava, levantou-se da mesa, retirou o manto, pegou uma toalha e uma bacia, encheu-a com água e, sem palavras teatrais ou gestos grandiosos, começou a lavar os pés dos discípulos. A água tocava os pés empoeirados. As mãos de Jesus secavam com delicadeza o caminho de homens frágeis. Não era apenas um gesto de hospitalidade, era rendição. Era amor ajoelhado. Quando chegou a Pedro, o discípulo estremeceu. O que ardia em seu peito não era a vergonha dos pés, mas do coração. Como o Mestre, o Santo, o Cristo, se curvava diante dele: Senhor, tu me lavas os pés? A mim? Era como se dissesse: tu tão alto, eu tão pequeno. A voz de Pedro se embargava entre espanto e recusa. O orgulho não era vaidade, era uma tentativa confusa de honrar. Jesus olhou com ternura. O que faço agora, tu não o compreendes, mas depois entenderás. Pedro ainda resistia. Nunca me lavarás os pés. E então o amor falou com firmeza. Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Foi quando o coração de Pedro se rendeu. De imediato, como quem se joga inteiro no amor, ele respondeu: Então, Senhor, não apenas os pés, mas também as mãos e a cabeça. Era típico dele. Se era para amar, que fosse por completo. Se era para entregar-se, que fosse sem medida. Pedro não sabia ser pela metade. Sua fé era intensa, mesmo quando mal compreendida. Naquele gesto de Jesus, Pedro aprendeu o que nenhum sermão havia ensinado: que no reino de Deus, quem é maior serve. Que a pureza não se impõe, se oferece. Que lavar os pés do outro é tocar o mais humano com o mais divino. Talvez você também tenha resistido, em algum momento da sua caminhada, ao toque de Deus nos lugares mais humildes da alma. Talvez ainda haja áreas que você esconde por sentir que não são dignas de serem tocadas pela graça. Mas Jesus insiste. Ele se ajoelha diante do nosso medo, da nossa vergonha, da nossa sujeira interior. E com a mesma bacia, ele purifica o que tentamos esconder. Pedro viu a toalha e a água. Sentiu a pele do Mestre sobre sua pele. E nunca mais foi o mesmo. Porque ali, ajoelhado aos seus pés, estava o Rei do Universo dizendo: Não vim para ser servido, mas para servir. E Pedro, com os olhos marejados, entendeu que para fazer parte de Cristo era preciso primeiro deixar-se amar por ele. Deixar que a água descesse até o chão e lavasse não apenas o pó da estrada, mas também o cansaço da alma. Naquela noite, Jesus não apenas lavou pés, lavou orgulhos, lavou certezas, lavou a imagem que cada discípulo fazia de poder. E Pedro, que sempre quis proteger o Mestre com espadas, agora se deixava tocar por mãos molhadas de graça. A ceia seguiu. Mas o coração de Pedro já havia sido alimentado por algo mais. Ele começava a entender que o verdadeiro altar é o chão. E que o amor mais alto sempre se ajoelha. A noite estava densa. O jardim do Getsêmani, escondido entre oliveiras antigas, sussurrava um silêncio inquieto. As folhas estremeciam sob a brisa noturna, como se pressentissem o que estava por vir. Jesus orava sozinho, com o rosto inclinado à terra, e o suor que escorria de sua fronte misturava-se com gotas de sangue. A dor antecipada de uma cruz ainda invisível.
Pedro, junto dos outros, lutava contra o sono. O corpo cedia, mas o coração tentava vigiar. Havia algo no ar, algo indefinido. A paz parecia suspensa, como uma respiração que hesita antes do choro. Então vieram os passos, o som de espadas, o brilho das tochas cortando a escuridão. E entre os soldados, Judas, com o beijo que trocava a intimidade pela traição. Pedro saltou. O coração, inflamado pela lealdade, não pensou. A mão foi rápida à espada. E num só golpe, a orelha de Malco, servo do sumo sacerdote, caiu ao chão. Era o gesto de um amigo, de um protetor, de um homem que não suportava ver seu mestre sendo levado como criminoso. Mas era também o gesto de quem ainda não compreendia. Jesus, com a mesma calma que antes lavara os pés, estendeu a mão e curou o ferido. A pele foi restaurada, o sangue cessou, a paz, mesmo em meio à prisão, foi oferecida como bálsamo. E então olhou para Pedro com uma firmeza amorosa. Guarda a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Aquela frase cortou mais fundo que qualquer lâmina. Pedro, que queria defender, teve de aprender que nem sempre o amor se impõe com força, que há dores que não devem ser impedidas, mas abraçadas, que há caminhos que precisam passar pela cruz. Jesus estava escolhendo o sofrimento, não por fraqueza, mas por redenção. E Pedro, ainda tão humano, ainda tão impulsivo, não conseguia entender que a entrega era parte da glória. Quantas vezes também usamos espadas espirituais em nome da proteção? Quantas vezes ferimos tentando ajudar? Quantas palavras ditas com boa intenção acabam cortando como lâminas mal guiadas? Pedro não era maldoso, era intenso. Seu gesto vinha de amor, mas de um amor que ainda não havia aprendido a confiar no plano eterno. E ali, na sombra das oliveiras, ele viu o mestre curar o inimigo. Viu a força se render, viu a glória se esconder, viu o silêncio vencer o grito. Pedro não fugiu, não ainda, mas dentro dele uma confusão se instaurava. O mundo que conhecia estava desmoronando. O Cristo, que ele esperava como rei, agora se entregava como servo. Era muito para aceitar, e no fundo, uma parte dele já começava a se perder. Mas, mesmo quando Pedro não entendia, Jesus continuava amando. Mesmo quando a espada falava mais alto que a fé, a graça ainda curava. O Getsêmani não foi apenas o início da paixão de Cristo, foi o espelho da paixão de Pedro. Uma paixão sincera, mas ainda imatura. Naquela noite, entre folhas e feridas, Jesus começou a ser levado. E Pedro, com as mãos sujas de sangue e os olhos confusos, começava a ser confrontado com a dor de não compreender o amor que se entrega sem resistir. Porque há momentos em que Deus não nos chama para lutar, mas para confiar, não para impedir, mas para acompanhar. E o amor verdadeiro aprende que proteger, às vezes, é simplesmente permanecer, mesmo sem entender, mesmo em silêncio, mesmo com a alma chorando por dentro. A noite caiu de vez sobre Jerusalém, e com ela, o peso do medo. As ruas, antes cheias de peregrinos e canções pascais, agora sussurravam rumores de traição, julgamento e morte. Jesus havia sido levado. O Filho do Deus vivo estava cercado por tochas, acusações e silêncio divino. E Pedro seguia de longe. Ele não fugira completamente, mas também não se aproximara. A coragem de antes agora tremia nos ossos. O fogo que o aquecia no pátio do sumo sacerdote era o mesmo que o expunha. E os olhos, curiosos, desconfiados, começaram a voltar-se para ele. Você também estava com ele. Pedro, tomado por um susto seco, respondeu rápido demais. Não sei do que falas. A primeira negação caiu como uma pedra na água, rápida, instintiva, mas o eco se alastrou dentro dele. Minutos depois, outra voz, mais firme. Este homem estava com Jesus de Nazaré.
E novamente com palavras afiadas: não o conheço. O coração batia como um tambor no peito, a respiração apertada, o suor frio. Finalmente uma terceira acusação. Alguém apontou: a tua fala te denuncia, és Galileu, tu estavas com ele? Pedro, desesperado, jurou, praguejou. E disse com veemência: não conheço esse homem? E então o galo cantou. O som cortou o tempo, dividiu a noite, fez calar todos os outros ruídos, e naquele instante, entre o grito do galo e o silêncio da alma, os olhos de Jesus encontraram os de Pedro. Não havia reprovação, não havia raiva, apenas um olhar que sabia, que já esperava, que ainda assim amava. Pedro sentiu o mundo desabar dentro de si. A alma se partiu em pedaços. Saiu dali e chorou amargamente. Não foram lágrimas comuns. Foram soluços de arrependimento, vergonha e dor. O discípulo forte e impulsivo, o mesmo que prometera fidelidade até a morte, agora caía sob o peso de sua própria voz. 3 vezes negou, 3 vezes se afastou, 3 vezes esqueceu quem era. E, no entanto, ali, na escuridão da madrugada, começava o verdadeiro quebrantamento. Quantas vezes também negamos, mesmo sem perceber, não com palavras talvez, mas com silêncios, com ausências, com gestos que dizem o contrário do que a fé sussurra em segredo. Pedro, naquela noite, representou a fragilidade de todos nós, o medo que paralisa, a confusão que cega, a pressa que machuca. Mas também representou o início de uma alma que começa a ser moldada pelo arrependimento. Porque negar não foi o fim seria se ele não tivesse chorado. Mas ele chorou. E o choro é uma oração sem palavras, um altar silencioso onde Deus recolhe cada lágrima como promessas de recomeço. O galo cantou. O dia nasceria, e com ele viria a cruz. Mas Pedro já estava começando a nascer de novo. Não mais o discípulo impetuoso, mas o homem que aprenderia, entre lágrimas, a amar com verdade, a amar com dor, a amar mesmo depois de ter negado. Porque o amor de Cristo não se apaga com nossos erros, ele apenas aguarda o nosso olhar de volta. E o nosso choro, como semente, rega o solo onde florescerá a graça. A cidade dormia, mas o coração de Pedro não encontrava repouso. As ruas que horas antes testemunharam vozes exaltadas, soldados correndo e um julgamento às pressas, agora estavam silenciosas. O eco de seus passos solitários se misturava com a dor que crescia a cada esquina percorrida. Pedro andava sem rumo. Não sabia para onde ir. O mundo que antes parecia promissor, com milagres, promessas e luz, agora estava coberto por sombras. Não as sombras da noite, mas da culpa. As palavras que dissera, o tom da voz, o medo estampado no rosto. Tudo se repetia como uma canção amarga em sua mente. A cada lembrança, uma nova onda de dor. A cada memória do olhar de Jesus, um novo suspiro sufocado. Ele não gritou. Não buscou consolo nos amigos, não explicou sua queda. Apenas chorou. Chorou como quem perdeu o chão, como quem se viu traindo o próprio coração, como quem acreditava que havia ultrapassado o ponto de retorno. O silêncio de Deus naquela noite parecia mais ensurdecedor do que qualquer tempestade. E o galo, agora distante, ainda cantava dentro dele. Pedro conhecia o arrependimento, mas nunca sentira o peso da ausência como agora. Era como se tudo o que acreditara tivesse escorregado por entre seus dedos. A rocha estava desfeita, o discípulo estava quebrado, o homem nu diante de sua verdade. Talvez você conheça esse tipo de noite, noites em que o travesseiro se torna altar, em que a alma se dobra, sem palavras, e apenas oferece lágrimas. Noites em que a culpa pesa mais do que o próprio corpo, em que os erros se repetem dentro da mente como ondas que não cessam, em que a pergunta é sempre a mesma: e agora?
O que resta de mim? Pedro viveu essa noite e ali, sem saber, começou a entender a diferença entre remorso e arrependimento. O remorso paralisa, o arrependimento transforma. Naquela noite ele não pediu perdão, não porque não queria, mas porque não sabia se ainda podia. Mas Deus ouve até os silêncios. Deus vê até os olhos marejados que não se atrevem a olhar para o céu. Deus caminha entre os que tropeçam, não para julgá-los, mas para sussurrar: ainda há caminho. A noite da culpa não é o fim da jornada, é o começo do retorno. O fundo do poço é, muitas vezes, o altar mais sagrado, porque é onde cessam todas as defesas, onde a alma se entrega sem máscaras, onde finalmente compreendemos que não temos méritos, só dependência. Pedro, naquela madrugada, não era mais o mesmo. Algo dentro dele havia morrido, mas algo novo estava sendo semeado. Um quebrantamento que só o amor pode fazer florescer. E assim, o céu permaneceu calado. Mas dentro do silêncio, Deus já preparava amanhã. Porque mesmo sem consolo imediato, há noites que nos curam, não com respostas, mas com lágrimas, não com promessas, mas com presença. Pedro não sabia ainda. Mas o Cristo que ele negara era o mesmo que em breve voltaria por ele. Não para acusar, mas para restaurar. Porque onde há culpa, a graça se aproxima, como o sol que nasce sem que ninguém o mereça. E quando a graça chega, até as lágrimas se tornam sementes de um novo amanhecer. O céu clareava lentamente sobre Jerusalém. A escuridão começava a se dissolver em tons de rosa e ouro, e o mundo, silenciosamente, voltava a respirar. Era o primeiro dia da semana, mas não era uma manhã qualquer. As mulheres haviam ido ao túmulo com perfumes e linho. Iam para ungir o corpo. Iam com dor, com saudade, com o amor de quem permanece mesmo quando tudo parece perdido. Mas encontraram o inesperado, a pedra removida, o vazio e o anúncio. Ele não está aqui. Ressuscitou. Elas correram de volta com os pés acelerados e os corações transbordando incredulidade e esperança. Pedro ouviu. Ainda sujo de culpa, ainda mergulhado na noite interior que vivera, ele ouviu. O túmulo está vazio. E correu. Correu como quem ainda crê, como quem ainda ama. Como quem precisa ver com os próprios olhos aquilo que a alma já começa a sussurrar. João correu ao lado, mais rápido, mas Pedro, mesmo ofegante, foi o primeiro a entrar. Lá dentro, apenas panos, um lenço dobrado. Silêncio e luz. O corpo não estava mais ali, mas algo havia sido deixado para trás, a esperança. Pedro não disse nada. Olhou, tocou, sentiu. A dor ainda doía, a vergonha ainda ardia, mas uma nova sensação nascia. Talvez ainda houvesse tempo. Talvez mesmo depois da negação, da fuga, do choro, Jesus ainda voltaria para ele. Naquele túmulo vazio, Pedro não encontrou respostas, mas encontrou um caminho, porque a ressurreição não veio com explicações, veio com ausência. Ausência de morte, ausência de fim. E naquela ausência, a presença de Deus se fez mais viva do que nunca. Pedro saiu dali sem palavras, mas com algo pulsando forte dentro do peito. Não era ainda certeza, mas era a fé ressuscitando. Era a esperança se reerguendo das ruínas da culpa. Talvez você também conheça essa corrida. A corrida dos que tropeçaram, mas continuam. Dos que falharam, mas não desistiram. Dos que, mesmo sem entender, ainda acreditam que Deus pode recomeçar histórias quebradas. Pedro não era mais o mesmo, mas também não estava mais preso ao ontem. O túmulo estava vazio e o coração começava a se encher novamente, não com explicações, mas com a certeza de que a vida é mais forte, que a graça corre mais rápido e que o amor
sempre volta para buscar os que ficaram para trás. Naquela manhã, Pedro não encontrou o corpo, mas encontrou a promessa. E mesmo que ainda chorasse, seu passo já era outro, porque quem ama de verdade, mesmo em pedaços, ainda corre. E Deus, com sua eternidade, sabe exatamente como encontrar os que correm com fé ferida, mas esperança viva. O mar da Galileia estava calmo. As águas, que tantas vezes foram cenário de milagres, agora refletiam o céu suave de uma manhã comum. Os barcos balançavam com lentidão e os homens no barco pescavam, como antes, como no início, como se tudo houvesse voltado ao ponto de partida. Pedro estava ali, com outros discípulos, com redes entre os dedos e lembranças pesando o coração. Ele havia voltado a pescar, voltado ao que conhecia. Talvez porque não soubesse mais quem era. Talvez porque, mesmo com o túmulo vazio, ainda não tivesse certeza se o perdão o alcançaria. A noite passara sem peixes. O vazio das redes parecia repetir o silêncio interior. Mas ao romper da aurora, uma voz se fez ouvir da praia. Filhos, tendes algo para comer? Eles não sabiam que era Jesus, mas obedeceram. Lançaram a rede do lado direito do barco como orientado. E então, mais uma vez, o milagre. As redes se encheram, 153 grandes peixes, a mesma obediência. O mesmo espanto, o mesmo coração acelerado. João, com os olhos marejados de luz, disse: É o Senhor. Pedro, ao ouvir isso, não hesitou. Vestiu a túnica e se lançou ao mar. Nadou apressado. Correu com os braços, talvez chorando, talvez sem fôlego, mas com o coração em chamas. Ao chegar à praia, viu o fogo aceso, o pão sobre as brasas e o peixe sendo preparado. Jesus não disse nada de imediato, apenas convidou: Vinde, comei. E ali, como tantas vezes antes, partilharam o pão. O silêncio entre eles não era constrangido, era reverente, porque naquele alimento havia mais do que sabor, havia reconciliação. Pedro comia, mas seu peito ainda aguardava. O olhar do mestre era suave, mas firme, e enfim, a pergunta veio. Não como acusação, mas como cura. Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. 3 vezes a pergunta, 3 vezes a resposta, 3 vezes para curar cada negação. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro entendeu. O perdão não foi oferecido com discursos, mas com refeição, com lembrança, com amor que insiste. Naquela praia onde tudo havia começado, algo novo nascia. O homem impulsivo agora era um coração quebrado e restaurado. Não mais o que promete demais, mas o que ama com verdade. Não mais o que corre sem pensar, mas o que permanece mesmo sem entender. Jesus não trouxe de volta o Pedro antigo, trouxe à luz o Pedro redimido. E talvez, ao escutar estas palavras, você sinta algo parecido. Talvez também tenha voltado ao ponto de partida, achando que tudo terminou. Talvez tenha voltado às velhas redes, aos velhos hábitos, aos mesmos silêncios. Mas saiba, o Cristo ressuscitado ainda espera à beira da sua praia, com fogo aceso, com pão partido, com graça preparada. Ele não pergunta por perfeição, ele pergunta por amor. Tu me amas? E se a resposta for sincera, mesmo tremendo, ele lhe dirá também: então vem. Ainda há ovelhas, ainda há caminho, ainda há missão. Porque o reencontro não é para nos lembrar da queda, mas para nos lembrar de quem nos chamou, desde o início, e que mesmo quando tudo parece perdido, ele ainda nos prepara um lugar, à beira do mesmo mar. O fogo ainda crepitava na beira do mar. As brasas mantinham seu calor silencioso, como um altar improvisado para uma conversa que mudaria tudo. O pão havia sido repartido, o peixe compartilhado. Mas havia uma parte do banquete que ainda não estava servida, a cura. Jesus olhou para Pedro, não o chamou de Pedro. Chamou-o como no início: Simão, filho de João. Era como se dissesse: voltemos à origem.
Voltemos ao lugar onde tudo começou, não para reviver a dor, mas para restaurar o amor. Tu me amas mais do que estes? Pedro, tocado pela profundidade da pergunta, respondeu com o que ainda podia dizer. Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus respondeu, apacenta as minhas ovelhas. O mestre não falou de culpa, não mencionou a noite da negação, não relembrou o galo, nem as lágrimas. Sua pergunta não era cobrança, era convite. Pela segunda vez, a voz do Cristo se fez ouvir. Simão, filho de João, tu me amas? Pedro respondeu de novo, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E novamente, Jesus confiou-lhe cuidado, pastoreia as minhas ovelhas. E então, pela terceira vez, a pergunta veio, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se, não pela repetição, mas porque aquela terceira vez tocou o lugar exato onde antes havia negado. 3 quedas, 3 perguntas, 3 oportunidades de recomeçar. Com os olhos marejados, ele respondeu, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus, com o coração terno, confirmou, apacenta as minhas ovelhas. Não houve repreensão, houve reconciliação. Jesus não apenas perdoou, restaurou, reinstituiu, confiou novamente ao homem que o havia negado a missão de cuidar dos outros. Pedro compreendeu que a graça não apenas limpa o passado, ela entrega um novo futuro. Tu me amas? Não era uma pergunta teológica, era existencial, era um mergulho na alma. E Pedro não respondeu com segurança ou vaidade. Respondeu com o que restava, um amor machucado, mas verdadeiro. Um amor que aprendeu na dor a ser mais profundo. Quantas vezes também ouvimos essa pergunta no silêncio da oração? Tu me amas? Depois das falhas, depois do cansaço, depois de promessas quebradas e lágrimas derramadas. Jesus não exige perfeição, mas espera sinceridade. A mesma voz que pergunta também cura. A mesma mão que aponta o caminho também estende o pão. A mesma presença que foi negada, agora se oferece como companhia. Pedro não precisava se provar, precisava apenas amar. E esse amor, mesmo ferido, foi suficiente. A missão voltou a arder em seu peito, não mais como antes, impetuosa e afoita, mas firme, mansa, pronta para apacentar como ele mesmo havia sido apacentado. A cura veio em forma de pergunta, e o chamado em forma de confiança. E assim o discípulo que negara, agora era o pastor, porque quando Deus restaura, ele também envia. E quando dizemos, com verdade, tu sabes que te amo, mesmo com a voz trêmula, o céu se abre em resposta. E o amor, enfim, começa a apacentar o mundo através de nós. O tempo havia passado desde aquela manhã à beira-mar. Os dias se sucederam como ondas calmas depois da tempestade, mas dentro de Pedro algo novo começava a ferver. Não era mais apenas saudade, era expectativa. Jesus havia prometido, permanecei em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E eles ficaram, em oração, em silêncio, em esperança. Foi então que, no cenáculo, o vento soprou. Não um vento comum, mas como um sopro divino atravessando paredes, corações, memórias. Línguas como de fogo pousaram sobre cada um. E o Espírito Santo prometido desde os profetas agora habitava dentro dos homens. Deus, que antes caminhava ao lado, agora vivia por dentro. Pedro, o mesmo que antes tremera diante de uma serva, agora se levantava diante da multidão. Com a voz firme, os olhos inflamados e o coração em chamas, ele começou a falar, não em seu nome, mas em nome daquele que vencera a morte. O pescador falava como profeta, o discípulo falava como rocha, e milhares ouviram. Homens e mulheres de todas as nações escutavam, cada um em sua própria língua, porque o Espírito traduzia o céu para cada alma sedenta. Pedro não pregava fórmulas, pregava o Cristo vivo.
O mesmo que o chamara à beira do lago, o mesmo que ele negara, o mesmo que o perdoara, agora era anunciado com poder. E ao final daquele dia, 3.000 foram batizados. A rede, enfim, se encheu de novo. Mas agora, com vidas, o Espírito não fez de Pedro outro homem, fez dele o mesmo homem cheio de Deus. Com suas memórias, seus medos vencidos, seu coração restaurado. Era ele, Simão Pedro. Mas agora com o céu morando em sua fala. Aquele que andara sobre as águas, agora caminhava sobre multidões com palavras que libertavam. Aquele que negara, agora confessava. Aquele que chorara, agora anunciava o reino. E quantas vezes também nós, mesmo feridos, somos chamados a anunciar. Não com perfeição, mas com verdade. Não com certezas absolutas, mas com fé transbordante. Pedro não precisou se esconder mais, porque o Espírito que habita não pede máscaras. Ele sopra sobre feridas e transforma em testemunho. A igreja nascente florescia, não por estratégias, mas por corações incendiados. E Pedro, com seus pés marcados pelo caminho, agora guiava outros pelos mesmos passos. Ele aprendera que o Espírito não escolhe os mais sábios, escolhe os disponíveis, e um coração disponível é terra fértil para os milagres de Deus. Aquele que fora pescador de peixes, agora lançava as redes da palavra, não mais sobre águas, mas sobre almas, e as almas respondiam. Porque a voz de Pedro já não era só sua, era a voz de quem um dia foi salvo, e agora salvava. Era a voz de um homem que, cheio do Espírito, descobriu que a maior autoridade nasce da maior rendição. E Pedro havia se rendido, primeiro ao chamado, depois à queda, e por fim, à graça. Agora era apenas instrumento. Vento soprando por entre redes, conduzido pelo Espírito do Deus vivo. Os dias em Jerusalém já não eram mais os mesmos. A cidade que testemunhara a morte do Messias agora assistia ao nascimento da igreja. A mesma terra onde o sangue escorrera pela cruz agora florescia com o Evangelho vivo. E entre aqueles que conduziam as primeiras pegadas da fé, lá estava Pedro, não mais à margem, não mais escondido, mas no centro da missão, um homem que havia aprendido, pela dor, a caminhar com humildade. E que agora, mesmo com a responsabilidade de liderar, sabia que o verdadeiro poder vinha do Espírito e não de si mesmo. Pedro se tornara voz, mas não uma voz autoritária. Era a voz de quem já havia chorado amargamente, a voz de quem conhecia as falhas e, por isso, falava com misericórdia. Era aquele que, com firmeza e doçura, conduzia os irmãos em oração, partilha e coragem. Ele tomava decisões, sim, mas sempre de joelhos, sempre ouvindo, sempre lembrando que não era a rocha por natureza, mas por promessa. Foram dias intensos, prisões, perseguições, milagres. Pedro pregava, curava, exortava, mas, sobretudo, cuidava. Quando Ananias e Safira mentiram, foi ele quem revelou a gravidade do engano, não para punir, mas para preservar a santidade daquele novo povo. Quando os gentios começaram a receber o Evangelho, foi Pedro quem teve a visão, aquele lençol descendo do céu com toda sorte de animais. E uma voz dizia: "Não chames impuro o que Deus purificou." Foi um choque, um novo passo, um desafio ao seu entendimento anterior. Mas Pedro ouviu, aprendeu, aceitou. Foi à casa de Cornélio, pregou e viu o Espírito Santo descer sobre estrangeiros, como havia descido sobre ele. Pedro estava aprendendo que o reino era maior do que ele imaginava, que o amor de Deus não tinha fronteiras, e que ser líder era, antes de tudo, ser servo. Quantas vezes também nós somos confrontados por algo que não compreendemos de imediato? Quantas vezes o Espírito nos chama a abandonar velhas certezas para acolher um novo mover? Pedro não era perfeito.
ainda tropeçaria. Paulo o confrontaria mais adiante, quando ele vacilasse entre agradar homens e obedecer à verdade. Mas até isso revelaria sua humanidade, porque ser líder no reino não é ser infalível, é ser moldável. É ter coragem para ouvir a repreensão, humildade para se arrepender e fé para continuar. Pedro sabia disso e por isso permaneceu. Ele entendia que sua autoridade vinha não da posição, mas da jornada, do caminho percorrido com Cristo, da queda, da restauração, do amor redimido. E a igreja seguia, não por força nem por controle, mas pela entrega de homens como Pedro, frágeis sim, mas cheios do Espírito, que sabiam que o pastoreio começa pelo coração. E enquanto ele caminhava, guiando a comunidade dos primeiros fiéis, cada gesto seu dizia silenciosamente: não sou mais o mesmo, mas continuo seguindo aquele que me chamou, desde o mar. O tempo havia deixado seus sinais. Os cabelos, antes densos como redes lançadas ao mar, agora eram fios prateados pela passagem das estações. A pele de Pedro carregava as marcas do sol, do vento, das noites sem repouso e das lágrimas sem alarde. Mas era no olhar que habitava sua maior transformação. Ali morava a serenidade de quem havia sido moldado pela graça. Pedro, o velho pescador, já não precisava correr, já não brandia espadas, já não tropeçava entre dúvidas e pressas. Agora ele escrevia. Com mãos que um dia puxaram redes, agora guiava palavras como quem lança sementes no coração da igreja. Em suas cartas, havia sabedoria que só nasce em quem chorou muito e foi perdoado mais ainda. Havia ternura que só cresce em quem conheceu a paciência de Deus. Havia coragem que só floresce em quem foi restaurado por amor. Ele escrevia aos dispersos, aos perseguidos, aos que sofriam. E suas palavras não eram de teorias, eram de consolo. Lançai sobre ele toda-se a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Se for necessário sofrer, que seja por fazer o bem e não o mal. Pedro sabia do que falava. Sabia o que era temer. Sabia o que era falhar. Sabia o que era recomeçar. E sabia, mais do que nunca, que a fé não é ausência de dor. É permanência, mesmo quando tudo parece ausente. A tradição conta que, já idoso, Pedro foi levado a Roma, perseguido, acusado, condenado. E ali na cidade onde os impérios julgavam controlar o destino dos homens, Pedro se entregou ao martírio. Mas mesmo diante da cruz, ainda houve humildade. Ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Não se considerava digno de morrer como o seu Senhor. Não era teatralidade, era verdade. Era a alma de um homem que, desde a primeira vez em que ouviu "segue-me", caminhou entre sombras e luz até se tornar, enfim, o que sempre fora chamado a ser. Rocha, não por dureza, mas por firmeza na graça. Pedro morria, mas sua fé permanecia. Seu testemunho se espalhava, suas palavras ecoavam. E até hoje ecoam nos ouvidos de quem tropeça, nos corações que negam, nos olhos que choram, nos pés que retornam. Pedro foi compreendido, enfim, não pelo que disse, mas pelo que viveu. Um discípulo moldado não pela força, mas pela entrega, não pela perfeição, mas pela redenção. E talvez agora, ao final desta jornada, sua alma sinta o peso suave dessa história. Porque Pedro não é apenas memória. Ele é espelho, um homem chamado na areia, que afundou nas águas, que gritou no pátio, que chorou na madrugada, que correu para o túmulo, que mergulhou no mar, que respondeu ao amor, que se levantou para pregar, que se ajoelhou para servir e que, ao fim, descansou. Na graça que o sustentou até o último suspiro. Pedro, o incompreendido, o impetuoso, o quebrado, o restaurado. Pedro, o amado, a rocha. A carta viva da misericórdia de Deus. E nós, como ele, seguimos, entre quedas e confissões,
entre fé e dúvida, entre silêncio e resposta. Porque no fim, o que Deus quer não é perfeição, é um coração disposto a amar, mesmo que com lágrimas. E assim Pedro repousou, e sua história ainda vela por nós, como oração escrita nas margens do mar da eternidade. O som do mar ainda sussurra, as ondas ainda tocam a areia, como se repetissem o chamado feito há tantos anos. A voz que disse, segue-me, não se calou com o tempo. Ela ainda ecoa, ainda procura corações cansados, almas que tropeçam, pessoas que, como Pedro, duvidam, caem, choram e amam. Pedro é cada um de nós. Sim, ele foi o apóstolo, o pregador, o mártir. Mas antes disso, e até o fim disso, ele foi humano, frágil, intensamente humano. E é nisso que repousa o mistério. Deus escolhe os imperfeitos, não por acidente, mas por intenção. Ele se revela não apesar das fraquezas, mas através delas. Pedro negou, e ainda assim foi chamado. Pedro duvidou, e ainda assim foi sustentado. Pedro afundou, e ainda assim foi levantado. Pedro resistiu, e ainda assim foi transformado. Porque o reino de Deus não é erguido com rochas inquebráveis, mas com corações quebrantados. Com homens e mulheres que, mesmo sangrando por dentro, dizem, tu sabes que te amo. E o Cristo não desiste, não se afasta da nossa lama, não vira o rosto diante do nosso choro. Ele olha, ele pergunta, ele cura. Tu me amas? Essa pergunta continua. Ela não cobra, ela convida. E nesta noite, enquanto o mundo desacelera, enquanto o sono se aproxima, talvez ela ecoe também em você. Tu me amas, mesmo depois das falhas, mesmo com as mãos vazias, mesmo com o coração em silêncio. E se houver amor, mesmo que trêmulo, mesmo que ferido, então há missão. Há caminho, há sentido. Pedro nos ensinou isso com a própria vida, com a alma exposta, com as cartas escritas às pressas e com o corpo entregue à cruz. E se esta história tocou sua alma, se alguma parte de Pedro habita em você, saiba, Deus vê, Deus chama, Deus restaura. Talvez você esteja cansado, talvez a noite pese sobre seus ombros, talvez sua fé esteja frágil, mas lembre-se, Pedro também se sentiu assim. E Deus não apenas o abraçou, Ele o enviou. Que essa verdade o embale nesta noite. Você não precisa ser perfeito. Você só precisa continuar amando. E mesmo quando o mundo parecer escuro, mesmo quando o silêncio for profundo, mesmo quando tudo parecer sem resposta, o chamado ainda estará lá, à beira-mar, entre as brasas, no olhar que tudo sabe, tudo vê, tudo perdoa. Boa noite, alma querida, e que, ao repousar, você sinta a presença mansa daquele que escolhe os imperfeitos para o eterno. Porque é neles que ele revela sua glória. Se esta jornada pela palavra e pela dor dos tempos antigos, como foi com Pedro, o discípulo que tropeçou em amor e terminou moldado pela graça, tocou seu coração, eu ficarei profundamente grato por um clique silencioso no botão de curtir. E se quiser caminhar outras noites ao lado da fé, inscreva-se. Nesta noite, ao fechar os olhos, lembre-se do mar. Da brisa que acariciava o rosto de Simão quando ele ainda era apenas pescador. Lembre-se do olhar de Jesus na negação, da mão estendida nas águas, do pão partido à beira-mar, e da pergunta sussurrada, tu me amas? Sim, é possível recomeçar, mesmo cansado, mesmo arrependido, mesmo depois da queda. Pedro nos ensinou isso, com passos trêmulos, com fé que hesita e amor que persiste, que o Senhor te guarde, que os anjos cerquem o teu descanso como o mar cerca a terra, com suavidade e firmeza. Que sua alma seja restaurada, não pela ausência de dores, mas pela presença constante da graça. Boa noite, e que seus sonhos sejam doces, como o pão que Jesus assou na beira da praia, como o perdão que ele serviu junto à brasa,
como a paz que brota quando o coração cansado, enfim, encontra repouso em Deus.